Tchim! Tchim! Não sai correndo, fica aí, fica calmo. O espirro não é um dos sintomas da Covid-19. Fica calmo. Covid-19, você sabe, é tosse seca, febre, dificuldade respiratória. Fica tranquilo, porque o espirro é sintoma apenas de uma coisa muito pior, da gripe espanhola. Vem saber o que foi a gripe espanhola. Eu vou pra casa agora, eu vou Pararativo. Volta pra escola e estuda a gripe espanhola. Pararativo, eu vou. Cara, Neguinho diz, né? A história sempre se repete, como farsa ou como tragédia. Bom, tragédia já houve, né? E já está havendo outra, né? Então deve ser como farsa que as coisas estão se repetindo, né? Embora naquele tempo também tenha havido o condimento, o tempero farsante. Você sabe, não preciso te explicar, já está todo mundo comentando, traçando um paralelo entre a gripe espanhola e a Covid-19, né? O coronavírus, né? Mas é o seguinte, cara, é sempre bom recordar, né? Primeiro, a gripe chamou de espanhola, mas de espanhola não tinha nada, né? É que foram os jornais da Espanha que noticiaram os primeiros casos, então se achou que ela tinha começado lá. Não. Ela tinha começado no Kansas, nos Estados Unidos, e foi a partir de recrutas americanos, de soldados americanos que foram lutar bem ali no finalzinho da Primeira Guerra, né? Os Estados Unidos, tipo o Brasil, gosta de entrar na guerra assim quando ela já está acabando, né? Daí dá o touché final, né? Depois faz filme dizendo que ganhou a guerra. Legal, tudo bem. E então a gripe chegou lá. A Primeira Guerra, que foi a grande guerra, a guerra horrorosa, a guerra para acabar com todas as guerras, como foi chamada, né? Tinha durado de 1914 a 1918 e tinha matado 8 milhões de pessoas. A gripe espanhola, que veio na esteira dela e que começou por causa dela e das condições sanitárias ligadas à devastação da Europa, e daí se espalhou numa pandemia pelo mundo, matou 20 milhões de pessoas. 20 milhões de pessoas, 1% da população do mundo. E é claro que chegou ao Brasil. Agora que entramos no território do canal Buenas Ideias, né? Brasil, território do canal Buenas Ideias. Você sabe como é que a gripe chegou no Brasil? Claro que você sabe, evidentemente que você sabe. Mesmo assim, vou chover no molhado e te contar. Chegou em novembro. Em novembro, deixa eu conferir bem a data, não. Em 23 de novembro de 1918, aportou no Recife um cruzeiro de turismo. Não. Aportou um navio chamado Piauí, da Divisão Naval Brasileira de Guerra, vinha do Dakar. E dentro desse navio tinha 5 marinheiros contaminados pela gripe espanhola. Porque a única coisa que o Brasil pegou na guerra, além de ter matado um monte de toninha, na tal Batalha das Toninhas, vai lá ver, Brasil na Primeira Guerra. Vai ver a participação patética do Brasil na Primeira Guerra. Embora também tenha tido um lado heróico, algum dia eu falo de enfermeiras brasileiras que foram, a divisão médica brasileira e tal. Mas teve o lado bélico foi ridículo, não é? E aí esses caras chegaram no Recife e espalharam a gripe espanhola por ali e ela seguiu para o norte. Porém, é uma falácia, nesse caso, dizer que a gripe espanhola chegou no Brasil através desses caras. Eles contribuíram, mas acontece que no mesmo porto do Recife, nesse mesmo local, havia chegado no dia 17 de setembro de 1918 um navio chamado SS Demerara, da Royal Mail Britânica, dos Correios Britânicos oficiais, Parará. E esse navio, cara, chegou com sua tripulação totalmente contaminada pela gripe espanhola. E foram esses caras que espalharam a gripe no Recife. Só que daí
A questão não é isso. Por isso que eu não só uso açúcar mascavo, quando uso açúcar. Né? Pó branco nem pensar. Então mascavo, tem o tal demerara. Eu não uso demerara. Eu não uso demerara porque SS Demerara saiu do Recife e sem nenhum controle das autoridades de saúde, sem nenhuma fiscalização, aportou aonde? Na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Notícias marítimas. O Demerara chegou ontem às 8 horas da manhã no ancoradouro externo do porto o paquete inglês Demerara, procedente de Liverpool, fazendo escala em Lisboa, onde embarcaram para Pernambuco 72 passageiros. Desses passageiros faleceram 2 senhoras, Dona Gracinda Pereira, que se destinava ao Rio de Janeiro, e Dona Germana Moreira Valente, para esse porto. O Demerara fez boa viagem, sem incidentes dignos de nota, prosseguindo ontem mesmo a viagem para a Argentina e escalas. No dia 21 de setembro de 1918 e no dia 7 de outubro de 1918, já eram mais de 50 os contaminados, especialmente nos cortiços de Niterói. Eram trabalhadores portuários do Rio de Janeiro que moravam em Niterói e ainda não tinham bloqueado a balsa, né? E aí os caras moravam em cortiços, em condições insalubres, pegaram a gripe, espalharam a gripe por Niterói. Cara, no próprio dia 7, no dia 8 de outubro de 1918, já eram 88 soldados contaminados na Vila Militar. No dia 10 de outubro, já tinha 400 no Hospital Militar. Aí, cara, no dia 10 de outubro, isso que é uma maravilha, o diretor-geral de saúde, Carlos Seidel, reuniu outros cientistas com a presença da imprensa para defender a benignidade da gripe. A benignidade da gripe. É verdade. Ele falou isso, disse, não é a influenza espanhola, é uma gripezinha comum. E eu mesmo já tomei uma facada. não tinha, tomaria a facada depois. E aí, cara, sabe o que em seguida ele falou? Eu te juro pelo Grêmio, cara. Eu te juro pelo Bob Dylan. Eu te juro pelo Bob Dylan que é verdade, cara. Ele disse que era sensacionalismo histérico da imprensa. Eu vou pra casa agora, eu vou Pagarativo, eu vou pra casa agora. Carlos Seidel, grave esse nome. O sensacionalismo histérico da imprensa está espalhando como epidemia e se reuniu com o presidente Venceslau Braz e pediu a censura total da imprensa. Que espetacular! Claro, daí a coisa se espalhou, porque que nem diz o Carlos Chagas, filho do Carlos Chagas, do grande Carlos Chagas, ele falou que, na biografia que escreveu do pai, que quando o Carlos Seidel falou isso, o navio já tinha chegado no Rio de Janeiro, o Demerara, e ele funcionou como se fosse um fósforo na palha seca. Foi o que disse o Carlos Chagas. E é tão inacreditável porque o Carlos Chagas entra de fato nessa história, o grande, maravilhoso Carlos Chagas, descobridor da doença de Chagas, um dos herdeiros do Oswaldo Cruz, que tinha enfrentado 14 anos antes incríveis, grandes epidemias no Brasil, doenças, né, a febre amarela, a peste bubônica, o Aedes aegypti e tudo mais, né, cara? O Carlos Chagas era um dos discípulos dele, um gênio, né? O Venceslau Braz foi obrigado a demitir, óbvio, esse debilóide desse Carlos Seidel, e convocou o Carlos Chagas para o lugar. E o Carlos Chagas não aceitou, porque ele tinha sido era amigo do tal Carlos Seidel, que tinha ficado junto com ele na questão da febre amarela. Então assumiu um outro cara lá, um tal Miguel Teófilo, um cara lá, mas daí, quando se percebeu que era preciso transformar estádios, que nem o estádio do Vasco da Gama, e lugares públicos e escolas em hospitais, porque os hospitais não davam mais conta,
dos doentes, né? O Carlos Chagas assumiu o controle desses hospitais de campanha, desses hospitais improvisados, construídos em estádios, construídos em lugares públicos. Cara, as pessoas morriam que nem mosca, e era igualzinho na época da peste negra. Os parentes jogavam os cadáveres na rua, com medo de se contaminar, ninguém sabia direito que porra era aquela. E aí não tinha coveiros, não tinha... Em Porto Alegre, por exemplo, teve que ser construído um cemitério especificamente só para as vítimas da espanhola. No Brasil, ela deve ter matado entre 35 e 40 mil pessoas. Foram 17 mil pessoas no Rio de Janeiro, foram 8 mil pessoas em São Paulo, foram 5 mil pessoas em Porto Alegre, né? E aí os presidiários foram obrigados a fazer o trabalho de coveiros. Havia cadáveres espalhados pela Avenida Rio Branco. Cara, era assim, foi uma coisa terrível, né? E aí, claro, adivinha que surgiu? O charlatanismo. Gripina, o remédio da gripe espanhola, preventivo e curativo, fórmula do Dr. Alberto Seabra. A influenza. A simples leitura atualmente de uma página de anúncio de jornal bastará para imunizar da influenza espanhola. Nesse momento, a falta de afirmação positiva da ciência, toda droga cura o já célebre mal. Cura da gripe. Só indo passar uma tarde ao ar livre na Avenida Oceânica, no bar XPTO. Nos domingos, corrida de automóvel do Farol ao Camarão. R$1 cada pessoa. Naquela época, graças a Deus, ainda não havia essa praga nojenta, repugnante, vomitativa desses pastores evangélicos, né, cara? Que algum dia a gente vai ter que, né? Mas já existia charlatão, não é? Então os caras começaram a vender remédios, se bem que dois estão certos. Um dos remédios recomendados era cachaça com limão. Sensacional, né, cara? Cachaça com limão, tô dentro. E uísque com gengibre. Também, né? E aí canja de galinha, parará. Só que daí, cara, um imbecil do presidente Donald Trump, disseram nos Estados Unidos que o quinino da malária, o quinino curaria a gripe. Então, cara, acabou tudo que é quinino, cara. Acabou. E aí o quinino custava, antes na época custava R$1,600 e passou a custar R$9 uma coisinha de quinino. A outra coisa que desapareceu, anotei aqui em algum lugar, cadê? Socorro, anotei, não sei mais cadê, não aparece. A naftalina, sabia que era isso? Acabou, sumiu, desapareceu a naftalina, porque diziam que a naftalina combatia. Daí é o seguinte, as pessoas assim diziam, tem álcool naftalina? Tem naftalina em álcool? Tem naftalina em gel? Não tinha. E neguinho faturando um monte, barará, né, cara? E um monte de gente ainda dizia de início que era histeria da imprensa. Exatamente, cara. E eu sempre odiei a imprensa por causa disso. Não é possível a gente ser tão vítima da imprensa desse jeito, né? Cara, e a epidemia, o auge da epidemia no Brasil foi de setembro, de 1918 a janeiro de 1919, né? Matou essas talvez 40 mil pessoas. E aí você sabe, né, cara, que em janeiro de 1919, dia 17 de janeiro, você já viu aqui no canal Buenas Ideias, morreu o presidente. O presidente, né? Se bem que o presidente não é igual ao um tal Jaime Silvado. O Jaime Silvado era o inspetor de profilaxia dos portos da Capitania dos Portos, inspetor de profilaxia da Academia dos Portos, cuja fé positivista não o permitia acreditar em micróbios. Não é sensacional, cara? Não é sensacional? É isso, cara. A história se repete, como farsa ou como tragédia. Você já viu na minha pílula, vivemos no tempo dos farsantes, não é mesmo? Então, para ninguém... Trim! Porra, telefone!
telefone. Gravar em casa, você tá vendo, eu tô gravando em casa, né, cara? Porque eu não tô indo aí no Rio de Janeiro, tô gravando em casa em Porto Alegre, daí precisava tocar o telefone logo agora. Peraí. Alô? Vó? Vó? O que tu tá fazendo, vó? Onde é que tu tá me ligando? Do orelhão? Do orelhão tu tá me ligando? Tu tá na rua, vó? Tu tá na rua? Não é possível. Onde é que tu tá? Tu foi passear no Parcão, vó? Pelo amor de Deus, o Parcão é cheio de direitista, vó. Pelo amor de Deus. E não pode sair na rua, tu não sabe. Ah, é só uma gripezinha. E tu já tomou facada e resistiu. Que facada que tu tomou, vó? Que facada que tu tomou, vó Esther? Ah, de mim, as facadas de dinheiro. Tudo bem, essas tu vai continuar tomando. Vai pra casa, vó. Vai. Ah, tu tá brincando. A minha avó tá brincando. A minha avó tá brincando. É que ela sabia que eu tava gravando o episódio aqui e ela tá sempre me atrapalhando. Porque a minha avó não é burra. A minha avó não é burra. A minha avó tá fazendo quantos anos? A minha avó tá fazendo 101 anos de idade. Ela e o Laurence Ferlinghetti. Tá, vó, eu vou ter que desligar porque eu tô gravando aqui. Tá, vó? Feliz aniversário. A gente não vai poder passar junto. Mas tu tá em casa, né? Tá em casa. Falou. 101 anos. Ela já tava viva. A minha avó já tava viva. Cara, é brincadeira, minha avó já morreu, mas o meu avô nasceu em 1900 e me contou tudo da gripe espanhola. Ele só não me contou que o presidente tinha morrido e só não me contou que a imprensa naquela época já era golpista, né? Tu vê, né, cara? Não, sério, falando sério, tem muito assunto, né, quanto a isso, né? Então é o seguinte, cara, fica em casa, cuide-se, não é uma gripezinha, mas eu quero te dizer o seguinte, toda a direção da saúde foi derrubada no Brasil, que não é o caso dessa, porque o Ministério da Saúde está indo muito bem, como você sabe, e o presidente morreu. O presidente morreu. Acontece, né, cara? O que a gente vai fazer? Não sei se a história vai se repetir como farsa, porque como tragédia te garanto que não se repetiria nesse caso, né? Então tá, é isso aí. Fique bem, fique em casa, viva as lições que a história nos dá.